Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do GCC, Grupo de Computação Competitiva. Eu sou o André Luiz de Castro Reis e hoje eu trago aqui para vocês a questão Static Range Minimum Queries do CSS. Então vamos lá? Aqui a gente tem um enunciado básico do problema do CSS e basicamente a gente recebe um array com n inteiros e o problema pede para a gente responder que consultas do tipo: qual é o menor valor dentro do intervalo AB? Esse tipo de problema é conhecido como Range Minimum Query, ou RMQ, e é um problema muito comum em estruturas de dados, em tarefas de análise de intervalos e também é muito comum em competições de programação. Aqui os limites são bem grandes, pode ser até 200 mil elementos e 200 mil consultas, então a gente precisa de uma solução extremamente eficiente para não dar time limit exceeded. Outro ponto importante é que o array é estático, ou seja, não sofre alterações. Isso abre espaço para a gente usar técnicas de pré-processamento que ajudam muito com essa questão da eficiência. Se a gente tentasse uma solução mais natural, para cada consulta, a gente teria que percorrer o intervalo AB e encontrar o mínimo manualmente. O problema é que isso teria custo linear, né? O que é muito caro para a gente, porque com até 2.000 consultas, ou até 2.000 não, desculpa, 200 mil consultas ou 200 mil elementos, a gente podia chegar facilmente a dezenas de bilhões de operações. E isso é algo totalmente fora do limite de tempo. Então, força bruta não é uma opção. A gente precisa de uma estratégia mais inteligente e que consiga responder uma consulta praticamente sem fazer nada. Bom, como o array é estático, ele não vai mudar, a gente ganha uma vantagem muito grande, porque a gente pode usar muito tempo antes, fazendo um pré-processamento, e esse pré-processamento vai ser utilizado depois em cada consulta, o resultado dele. A estrutura que resolve perfeitamente esse problema é a Sparse Table, e ela tem três características principais. A primeira é o pré-processamento em O de n log n. O segundo é que cada consulta é respondida em O de 1. E o terceiro é que funciona apenas em arrays estáticos, que é exatamente o nosso caso, o array não muda. Ou seja, é praticamente a solução ideal. Bom, a Sparse Table funciona a partir de uma ideia bem simples, que é pré-calcular o mínimo de intervalos cujo tamanho é sempre uma potência de 2. Isso significa que, em vez de armazenar informações sobre todos os intervalos possíveis, o que seria inviável, a gente armazena apenas os intervalos mais estruturados, que são os intervalos de tamanho 1, que é 2 elevado a 0, 2, que é 2 elevado a 1, 4, que é 2 elevado a 2, 8, que é 2 elevado a 3, e assim por diante. Para cada posição i no array, e para cada tamanho 2 elevado a k, nós armazenamos o mínimo daquele intervalo específico, e formalmente guardamos no que vocês estão vendo aí na tela. St de k é igual ao mínimo no intervalo i a i mais 2 elevado a k menos 1. Ou seja, St de i de 0 guarda o mínimo de um elemento. St de i de 1 guarda o mínimo de dois elementos. E St de i de 2 guarda o mínimo dos próximos quatro elementos. E assim vai indo. A grande sacada é que, mesmo armazenando apenas os intervalos bem específicos, a gente consegue reconstruir qualquer intervalo da consulta e a gente combina apenas dois deles. Então a Sparse Table funciona como uma espécie de catálogo de blocos prontos. Em vez de calcular o mínimo na hora, você simplesmente escolhe os blocos já pré-processados que cobrem a faixa inteira e pega o mínimo entre eles. É isso que permite responder cada consulta em tempo constante, sem percorrer nada durante a query. É tudo pré-processado. Para a gente responder o RMQ, a gente quer decompor qualquer intervalo em poucos blocos. Se o intervalo é LR, seu tamanho é igual a R menos L mais 1. Então a gente define que K vai ser igual ao piso de log de len na base 2. Isso quer dizer que 2 elevado a k é a maior potência de 2 que cabe dentro desse intervalo. Com isso, a gente consegue cobrir toda a faixa usando apenas dois blocos. Um que começa em L e o que termina em R. E ambos vão ter tamanho 2 elevado a k.
Como a gente quer o mínimo, basta pegar o mínimo entre ST de LK e ST de R menos 2 elevado a K mais 1 de K. Simples, rápido, e isso cabe em O de 1. Então, vai ser muito eficiente. Só para deixar mais detalhado, aqui a gente tem os custos da Sparse Table. A construção dela custa O de n log n. A memória também custa O de n log n. E a consulta é O de 1. É um dos melhores trade-offs possíveis para um array estático. Então, essa técnica é muito comum em competições, porque em competições a gente precisa respeitar o tempo limite, ser o mais eficiente possível. Ok, indo para a parte do pré-cálculo dos logaritmos, para a gente decidir qual potência de 2 a gente vai usar, em cada intervalo a gente precisa do valor k, que vai ser igual ao piso de log de len na base 2. Como que a gente vai calcular isso em tempo constante? É muito simples, a gente vai pré-computar um vetor LG, onde LG de 1 é igual a 0 e LG de I é igual a LG de I dividido por 2 mais 1. Assim, qualquer chamada direcionada a LG de len, do comprimento que a gente quiser, do intervalo, tamanho de intervalo que a gente quiser, vai ser instantâneo. E esse truque é padrão e fundamental para fazer esse Sparse Table funcionar em O de 1, que foi o que a gente estipulou. Agora a gente vai começar a ver o código desse pré-processamento. No finalzinho aí tem um erro de formatação, eu não consegui resolver, mas pode ignorar essa última linha. Tá. Aqui a gente cria os vetores principais e a gente calcula o vetor de logaritmos usando a recursão, né? LG de I é igual a LG de I dividido por 2 mais 1. Isso vai garantir que a gente sempre tenha o K correto para cada intervalo. Aqui a gente define o valor de K, que é a quantidade de colunas da Sparse Table, e vai ser simplesmente LG de N mais 1. Depois, a gente vai criar uma matriz ST, com N linhas e K colunas. Cada coluna vai representar os intervalos de tamanho 2 elevado a K. Esse daqui vai ser o caso base. A primeira coluna, ST de I de 0, armazena o próprio valor, que vai ser A de I. Isso corresponde aos intervalos de tamanho 1, ou seja, 2 elevado a 0. A partir daqui a gente vai poder começar a montar os blocos maiores. A gente começa agora a construir os intervalos maiores a partir dos menores. O primeiro for percorre os valores de J, que representam quais potências de 2 estamos usando. O segundo for percorre os índices onde ainda cabe um bloco desse tamanho. Aqui está a regra-chave da Sparse Table. ST de I de J é igual a mínimo entre ST de I de J menos 1 e ST de I mais 2 elevado a J menos 1 de J menos 1. Ou seja, um intervalo de tamanho 2 elevado a j é formado pela junção de dois intervalos de tamanho 2 elevado a j menos 1. E é aqui que a mágica acontece. Aqui a gente tem outra função que vai ser a rangeMin, e ela vai receber dois índices, L e R, e vai ser zero-based, né? Zero-based. Vai começar com 0 na primeira posição. Ela calcula len, que vai ser igual a R menos L mais 1, que a gente já combinou, e K igual a LG de len. Ela vai retornar o quê? O mínimo entre ST de L de K e ST de R menos 2 elevado a K mais 1 de K. E esse é literalmente o RMQ mais rápido possível. São duas operações de acesso em vetor mais um min. O tempo é constante independentemente do tamanho do intervalo. E está aí um dos pontos principais para deixar o nosso código eficiente. No início da main, a gente vai ler NQ e depois a gente vai ler todos os valores do array. Isso daí é apenas para preparação. Aqui a gente vai chamar build, que é o pré-processamento mais pesado. Ele vai montar a Sparse Table inteira e só precisa ser chamado uma vez. Depois disso, todas as consultas vão ser instantâneas. Para cada query, a gente vai ler os valores L e R, que chegam no padrão da questão, ou seja, one-based. Para convertê-los para zero-based, a gente vai ter que decrementar cada uma das variáveis, né? Mas isso é tranquilo.
Dentro desse laço de repetição, desse while, que vai durar Q, a gente vai chamar a função rangeMin, que a gente criou, com os parâmetros LR. E vamos imprimir o resultado. Depois que a Sparse Table está construída, essa etapa é extremamente rápida. Vai ser totalmente eficiente. Aqui, vamos recapitular tudo. A gente usou o RMQ em um array estático. Força bruta não tem como usar, vai ser totalmente inviável, são dezenas de bilhões de consultas, de cálculos, não vai dar. A Sparse Table resolve em O de n log n mais o O de 1, como a gente viu, e funciona combinando blocos de potência de 2. E é uma das ferramentas mais importantes em competições, ainda mais nesse tipo de questão, né? Então foi isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueçam de seguir o GCC nas redes sociais. Tem um QR Code na tela para o Instagram. E tem os links ali embaixo, os arrobas e tal. Os nossos coordenadores são o André Rodrigues da Cruz e o Andrei Gonçalves. Mas é isso. Muito obrigado. Acompanhe os outros vídeos do canal. Até mais.